filme da Enciclopédia Britânica. Classificação dos seres vivos. Versão brasileira Álamo. É assombrosa a diversidade e a quantidade de vida na Terra. Da baleia à ameba. Do deserto ao oceano. Dos trópicos aos polos. Os seres vivos cobrem o planeta. Calcula-se que existam aproximadamente 2 milhões de espécies de organismos vivos. Evidentemente, os cientistas que trabalham com seres vivos precisam de instrumentos que os ajudem a lidar com essa profusão de espécies. A ciência da classificação biológica, chamada taxonomia, é o instrumento que os cientistas de todo o mundo utilizam para conhecer os organismos e a maneira como se relacionam entre si para agrupar os organismos com base em várias características e para lhes dar nomes cientificamente úteis. Contudo, a taxonomia não é uma ciência acabada. Ela evolui a cada dia. Em tempos já muito distantes, o homem deu o primeiro passo para a classificação quando atribuiu nomes às coisas. Em geral, dava nome a coisas que eram importantes para ele. É provável que ele não tenha feito muito mais que isso em milhares de anos, na época em que surgiu a civilização e nasceu a escrita. Um passo importante ocorreu na antiga Grécia, uma civilização baseada nas tradições da razão e na curiosidade em relação ao mundo. O filósofo Aristóteles achava que para se compreender alguma coisa era preciso classificá-la de acordo com suas partes. Aristóteles criou uma classificação sistemática de muitos seres vivos, baseando suas ideias sobretudo na observação direta. Por exemplo, dividiu os animais em 2 grandes grupos, os que tinham e os que não tinham sangue. Hoje em dia consideramos incorretas muitas das conclusões de Aristóteles, mas seu método, baseado na observação, e seus agrupamentos sistemáticos de animais com características físicas comuns, influenciou todo o trabalho que estava por vir. Inclusive o de um homem que nasceu na Suécia em 1707, 2000 anos depois da morte de Aristóteles. Carlos Linneu é considerado o pai da taxonomia. Para compreender por quê, vamos examinar alguns problemas da época para ver como Linneu os resolveu. Estes insetos chamam-se em português abelhas. A abelha chama-se honeybee em inglês. Em espanhol, honeybee é abeja. Em Swahili, abeja é nyuki. Se cientistas de um país quisessem falar de abelhas com os de outra nação, que nome deveriam usar? A solução está em criar um nome científico, usando uma língua que ninguém mais fala como idioma materno, o latim. Antes de Linneu já se usava o latim havia muito tempo em obras científicas. Os naturalistas usavam expressões latinas quando se referiam a organismos. Antes de Linneu, os nomes científicos eram, na verdade, descrições. Por exemplo, o nome científico para a abelha era Apis pubensis, Thoracis subgrisio, Abdomini fusco, Peribus posticis glabris utrinque marginis ciliartis, o que significa abelha peluda com a parte inferior do tórax cinzenta, o abdômen listrado, pés sem pelos situados atrás, com pelos finos em áreas exteriores de ambos os lados.
Embora inconvenientes, designações desse tipo eram usadas porque os naturalistas ainda não imaginavam a quantos seres teriam de dar nome. Entretanto, a época de Linneu era de intensa exploração. Cada vez mais os naturalistas estudavam seres vivos. Como dar nomes úteis a todas aquelas plantas e animais? Linneu resolveu o problema. Em seu livro Systema Naturae, descreveu e classificou grande número de organismos. Na 10ª edição, publicada em 1758, ele aprimorou seu método, nomes científicos com apenas 2 palavras. A abelha tornou-se Apis mellifera. A família do cão, Linneu chamou Canis familiaris. A primeira palavra indica o gênero do organismo. A segunda combina-se com a primeira e indica a espécie. Gênero, espécie. Com essas palavras começa a segunda parte da história. A classificação dos seres vivos de acordo com suas relações físicas naturais. Panteras leo. Felis domésticos. Equus equus. Parece evidente que gatos e leões são mais aparentados entre si do que com cavalos. Ambos são carnívoros, possuem dentes adaptados para comer carne. Ambos têm garras. O cavalo é um herbívoro com dentes próprios para triturar. Possui cascos. A zebra é evidentemente aparentada ao cavalo. Vejamos um exemplo menos óbvio. Aqui está um espinheiro. Ele se parece mais com um pinheiro ou com um dente de leão? Bem, acreditem ou não, o espinheiro está mais próximo do dente de leão que do pinheiro. Os espinheiros e os dentes de leão são plantas com flores. O pinheiro não é. Essa característica indica uma diferença fundamental na maneira como as plantas se reproduzem, e o método de reprodução é um fator importante na taxonomia. Esse agrupamento é a essência da taxonomia. A unidade básica dessa ciência é a espécie. Para serem considerados pertencentes à mesma espécie, os organismos devem ser capazes de produzir prole fértil em condições naturais. O grupo seguinte é o gênero, que consiste em espécies aparentadas de perto. Por exemplo, Canis é o gênero a que pertencem alguns animais semelhantes ao cão. Canis familiaris, o cão, é parente próximo de Canis latrans, o coiote. E este do lobo, Canis lupus. A parte do nome que se refere ao gênero permanece inalterada, enquanto a segunda parte se modifica. As 2 partes juntas formam o nome da espécie. Agrupamos os seres com base em suas semelhanças. No entanto, há uma hierarquia de semelhanças. Cães e lobos são mais parecidos do que cães e gatos. Contudo, cães e gatos são mais parecidos entre si do que cães e besouros, e estes mais parecidos do que cães e cogumelos. Por isso, os seres são agrupados numa hierarquia de semelhanças. Foram criados 7 níveis principais. O nível fundamental é a espécie. Um grupo de espécies aparentadas de perto constitui um gênero. Um gênero faz parte de uma família. Depois vem a ordem. Depois a classe. Depois o filo. Por fim, o reino. O reino é o maior grupo. Em outras palavras, cães e besouros são mais parecidos do que cães e cogumelos, mas os cães e os cogumelos pertencem a reinos separados. Vejamos como o homem se enquadra nos 7 níveis principais do sistema de classificação. Damos a nós o nome de Homo sapiens, que significa aproximadamente homem que sabe. Assim, fazemos parte do gênero Homo. Somos hoje a única espécie de nosso gênero, mas restos fósseis mostram que no passado houve outras. Pertencemos à família dos hominídeos.
Somos também o único gênero dessa família, embora no passado tenha havido outros. Nossa ordem é a dos primatas. Nesse nível temos muitos parentes vivos atualmente. Os chimpanzés, os gorilas e este orangotango são alguns dos mais próximos. A que classe pertencemos? Nossa classe é a dos mamíferos, o que indica que alimentamos os filhos com o leite produzido por glândulas femininas. A seguir vem o filo. Nosso filo é o dos cordados. Em termos simples, esse nome indica que temos uma corda dorsal em torno da qual se organiza o esqueleto. Note-se que à medida que subimos no sistema de classificação, encontramos cada vez mais parentes, mas que passamos a ter cada vez menos elementos em comum com os outros organismos. Por fim, nosso reino. Pertencemos ao reino dos animais. É assim que nos enquadramos no sistema por nós criado. Ao menos essa é a visão de hoje. Mas a taxonomia é uma ciência controversa e sempre em mutação. E é no nível mais básico da classificação, a espécie, que há mais controvérsia. Temos aqui uma falcoeira. Em todo o Polo Norte vivem grupos de falcoeiras. Uma variedade vive aqui. Podem acasalar-se e produzir filhotes férteis com aves que vivem nessa área. Por sua vez, esse grupo pode acasalar-se com outra variedade que vive aqui. O terceiro grupo pode acasalar-se com uma outra população que vive aqui. E o quarto grupo pode acasalar-se com uma quinta variedade que vive aqui. Até agora, todas as aves podem acasalar-se com as vizinhas e produzir prole fértil. Todas as aves parecem pertencer à mesma espécie. Entretanto, a quinta variedade não pode acasalar-se com a primeira. Ao que parece, o primeiro e o quinto grupos são de espécies diferentes. Mas onde termina uma espécie, começa a seguinte. De acordo com Linneu e outros naturalistas de sua época, a espécie é uma entidade fixa, inalterável. Uma espécie é uma espécie, sempre foi essa espécie e sempre será essa espécie. Naquele tempo não se conheciam problemas taxonômicos como os das falcoeiras. No tempo de Linneu, os naturalistas julgavam que só havia dois reinos, plantas e animais. Hoje, a questão está longe de ser resolvida. Alguns cientistas afirmam que se pode dividir a vida em 3 reinos. Outros já chegaram a propor até 13. De acordo com uma concepção muito aceita, há 5 reinos. São eles: os animais, aquele que o homem divide com centenas de milhares de outros animais. O reino dos vegetais, as plantas. O reino dos fungos, com cogumelos, lévidos, bolores e fungos. Os outros 2 reinos são os das moneras, que inclui as bactérias, e dos protistas, que compreende muitos organismos unicelulares. A grande maioria desses reinos só pode ser vista através de um microscópio. Talvez esses problemas de classificação nunca venham a ser resolvidos. Hoje em dia, quando tentam classificar e dar nome a uma espécie, os taxonomistas têm de examinar grandes populações de organismos. Existem imensas coleções de espécimes, mas a coleta organizada de campo continua a ser uma parte importante do trabalho dos modernos taxonomistas. O trabalho real, porém, começa no laboratório, onde os espécimes são estudados com mais detalhes. Primeiro, o cientista faz uma seleção preliminar, com base em seu conhecimento do assunto. Ele examina todos os detalhes de um espécime, registrando pormenores aparentemente sem importância, como o número e a posição dos pelos no corpo da larva de um inseto. Às vezes, estuda a bioquímica de um organismo. Pode até examinar os cromossomos e usá-los como base para o agrupamento. O cientista pode recorrer a livros. Cada livro está organizado de acordo com o sistema de classificação atual.
Ou ele pode recorrer à coleção de insetos de seu laboratório. A coleção é organizada de acordo com o sistema de classificação. Imaginem só como seria trabalhar com esses espécimes se não estivessem organizados sistematicamente. Acredita-se que existam centenas de milhares de espécies de insetos que formam uma pequena parte do reino animal. Conhecemos cerca de 1 milhão de espécies de animais. Mais ou menos 500 mil de espécies de plantas. Cerca de 100 mil espécies de fungos. Aproximadamente 5 mil espécies de moneiras. E cerca de 65 mil espécies de protistas. É evidente que, com tantos seres vivos cobrindo o mundo, se quisermos conhecê-los e transmitir esse conhecimento, temos de classificá-los. A taxonomia não é uma ciência perfeita e fixa, e sim um sistema de ideias, uma criação do Homo sapiens, um instrumento que se modifica à medida que o utilizamos, que nos ajuda a conhecer nosso mundo e a nós mesmos.